Você sabia que eu criei uma forma de usar o carbo de maneira estratégica para você manter seu músculo cheio, destravar seu metabolismo para queimar mais gordura e acelerar todo esse processo de queima? Já vou te adiantar logo, é um protocolo de uma semana que eu combinei 3 fases diferentes e eu estruturei de forma específica para dar mais resultado. Quando você aplica da maneira certa, o corpo responde muito mais rápido e também ele é um protocolo que evita a estagnação. Mas para explicar tudo isso, eu preciso te falar alguns conceitos. Por isso, no primeiro bloco, eu vou te falar por que e como é que o corpo para de queimar gordura. No segundo bloco, eu vou te explicar por que as dietas tradicionais costumam dar errado e as pessoas acabam ficando estagnadas por isso. Inclusive, você pode estar nesse caso. E no terceiro bloco, eu vou te falar o que você precisa de fato para ativar a queima de gordura de modo eficiente, sem historinha de déficit calórico. Vou dizer o que realmente dá certo, porque você sabe que só comer menos, você simplesmente não emagrece assim como você quer, né? Tem muita mais coisa por trás. E no quarto bloco eu vou explicar, além do protocolo, eu vou explicar por que ele funciona de fato, cada parte, cada fase, por que a gente faz isso, porque o que eu criei dessa forma. Então fica até o final do vídeo, porque no quinto bloco eu vou te passar passo a passo como aplicar ele de maneira totalmente grátis, o protocolo completo e como você pode começar hoje mesmo para você evoluir o shape e queimar mais gordura de forma eficiente, sem ficar estagnando à toa. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, 4 pós, estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro bloco. Por que o corpo ele para de queimar gordura? A primeira coisa é que o corpo não foi feito para emagrecer. Ele foi feito para sobreviver, não ficar seco. Ou seja, qualquer coisa que ameace ele, como déficit calórico alto, estresse alto, muito tempo de restrição, sono ruim, cardio em excesso, muita fadiga muscular. Então, quando ele se sente ameaçado, ele para de queimar gordura. Começa a preservar. E a segunda coisa é que o corpo, quando ele vê esse corte, esse exagero, essa ameaça para o corpo, ele reage de uma forma fisiológica também, hormonal. Ele diminui todos os hormônios que queimam gordura. Tireoide, leptina, que controla o metabolismo e a fome. O cortisol, que é o hormônio do estresse, fica mais alto. O glicogênio, ele vai diminuindo, zerando, que é o que fica dentro do músculo, e ele acelera o metabolismo quando ele está mais cheio, e a massa magra também começa a ir embora. Então, olha quanto de coisa ruim que ele acontece quando ele vê essa ameaça. Terceiro, o corpo no modo economia, o que ele faz? Ele diminui a queima de gordura, ele diminui a produção de calor, a termogênese, ele diminui a sensibilidade à insulina, que nada mais é do que a capacidade de jogar glicose para dentro do músculo. Então, ele favorece o quê? Que a glicose que você come seja armazenada como gordura e não vá para o músculo. E gera o quê? Mais fome, compulsão alimentar para você comer e repor as reservas que está em falta. E ele começa a guardar mais gordura como forma de mecanismo de sobrevivência, para ele sobreviver. Ele acha que você quer matar ele, porque você está fazendo dieta. Por isso você tem que ter muito cuidado com a dieta que você faz. Qualquer coisa muito extrema vai dar um resultado muito ruim para o corpo. E a sabotagem é simplesmente para sobreviver, porque ele está se sentindo ameaçado. Então, muito cuidado com disciplina e persistência e tudo isso, porque se você direcionar essa força de vontade para um plano errado, zero carboidrato, coisas do tipo, você só vai acabar com o seu corpo, entendeu? Então, muito cuidado. Esse modo de sobrevivência, você não pode entrar nele. Você tem que estar no modo de queima de gordura sempre, para você continuar evoluindo. Segundo bloco, por que as dietas tradicionais, elas começam a falhar, elas falham? E qual o erro das dietas contínuas, né? A primeira coisa é que existe uma lógica de estupada aí nesse déficit eterno. Por quê? Porque se o corpo vai desacelerando o metabolismo na restrição calórica, com o tempo a restrição vai virar a mesma coisa que ele gasta. Ou seja, você vai consumir a mesma que gasta. O que acontece? Você para de queimar gordura. Então, quanto mais tempo você está emagrecendo, mais o corpo trava o resultado. Ou seja, isso nos dá 2 coisas. A primeira é que existe um prazo para você emagrecer. E o ideal é entre 2 a 4 meses. E segundo,
que você tem que mexer na dieta, porque se você manter a mesma dieta, ele também vai estagnar. E vai ser menos de 2 a 4 meses, muito menos. Então não adianta você começar a dieta super apertada e manter ela por muito tempo, isso vai dar errado. Você tem que ir ajustando ela conforme o passar da semana. Não adianta você baixar carbo demais, treinar super pesado e fazer muito cardio se você não repõe esse carboidrato, porque seu metabolismo vai travar se seu glicogênio ficar zerado. Segunda coisa, o corpo é uma máquina de adaptação, ou seja, quanto mais tempo você está no mesmo estímulo de dieta, cardio, treino, etc., mais ele vai parando de queimar gordura, diminuindo. Ou seja, ele vai indo para o modo de sobrevivência, conforme você vai queimando mais gordura. Como é que se livra disso, né, então? Calma que até o final do vídeo eu vou te explicar tudo, para ver como é que você resolve isso de vez. Mas isso gera perda de massa, aumento de fome, diminuição do metabolismo. Então, tudo contra você. Terceiro e maior erro é nunca dar um sinal para o corpo de segurança. O que seria isso? O refeed, por exemplo. Um dia que você come alto carboidrato, para mostrar para o corpo que não está morrendo, está de boa, pode voltar a queimar gordura. O corpo precisa de ciclos, desse ciclo de carboidrato para poder ter um momento de alta e ele regular tudo, hormonalmente, glicogênio e diminuir o hormônio de estresse. Quarto, com tudo isso acumulado, você com a dieta restrita há muito tempo, sua mente acaba se esgotando mais rápido do que o corpo. Então você fica cansado, seu humor piora, você já não tem aquela energia de antes, e aí você não consegue se focar direito nas tarefas, e isso é um sinal de que você está no limite. Ou seja, muito cuidado com essas estratégias que vê por aí de seguir uma dieta e aí mantém ela por um tempo, porque você vai ficar travado muito rápido. Então vamos para o terceiro bloco, como é que você ativa essa queima de gordura, né? E sai desse modo de sobrevivência e mantém queimando gordura. A primeira coisa é que você não consegue obrigar o seu corpo a emagrecer. Você cria um ambiente ideal para ele fazer isso. Então existem 3 coisas que você precisa estar ok para ele queimar gordura de maneira eficiente. A primeira delas é os hormônios. Os hormônios significam o quê? Tireoide, testosterona, GH, leptina. O que cada um faz? Testosterona ajuda a ganhar massa e a perder gordura. GH também. Cortisol, ele queima a massa magra e acumula mais gordura. Ou seja, se ele estiver alto, você vai ficar no modo sobrevivência. Então ele tem que estar baixo para você estar queimando gordura. Leptina controla o metabolismo e a saciedade. Então ele tem que estar alto para você ficar acelerado e sem fome. Ou seja, se você tiver tudo isso regulado, você vai ficar a um passo de queimar gordura. Mas não é só os hormônios que fazem ativar o modo de queima de gordura. Tem mais 2 coisas importantes. E a segunda coisa é você ter energia muscular. Ou seja, você tem glicogênio. Você está com o músculo cheio. O que ele vai fazer? Ele vai deixar o metabolismo mais acelerado. Ele vai aumentar a sua força, sua energia, seu rendimento. E você vai conseguir fazer tudo de maneira eficiente. Porque se ele estiver baixo, você não consegue treinar bem e render bem. E aí o metabolismo trava muito rápido. Você treinando bem, você consegue preservar toda a sua massa. E quanto mais massa você tem, mais acelerado você fica. Então tudo flui muito fácil. E terceiro, o corpo tem que ter um sinal de segurança metabólica. Ou seja, ele não pode ver alguma coisa muito agressiva. Ele tem que ir aos poucos. Qualquer mudança agressiva, ele vai se fechar no modo de sobrevivência e vai parar a queima de gordura. Então, nenhuma alteração brusca você pode fazer. Se ele perceber qualquer sinal de escassez, ele vai parar a queima de gordura. Terceira coisa, você precisa de estímulos no corpo. Estímulos de cortar, estímulos de recuperação e estímulos de recarga. O que significa isso? Que você tem que preparar o seu corpo para ele queimar gordura. Se você sair queimando infinitamente, ele vai travar. E aí você precisa de toda uma estrutura para você recarregar e enganar o seu corpo, dizendo que está tudo bem, para ele aceitar queimar mais gordura. Então você evita qualquer tipo de adaptação, fazendo ajuste sempre para manter o metabolismo ativo. Você preserva o músculo o máximo possível para ele manter o mais acelerado possível e quanto mais consistente nisso, melhor. Ou seja, isso não é para obrigar o corpo a secar, é para você trabalhar essas 3 condições do seu corpo para ele secar tranquilamente, em paz.
E agora que você entendeu tudo isso, vamos para o bloco 4. Eu vou explicar tudo do protocolo e por que ele funciona. Você já entendeu a grosso modo como é que funciona o nosso corpo. Então você vai entender mais fácil o protocolo. O que o método 3x1 faz? Ele reinicia os sinais do corpo toda semana e ele dá um sinal para queima de gordura. E ele faz uma recuperação do corpo suficiente para você não travar o metabolismo. E aí você queima aquela quantidade de gordura que ele estimulou. Ou seja, ele ativa o modo de segurança metabólica, de forma que você queima essa gordura e na mesma semana você é estruturado dias para você recarregar todo o corpo e continuar queimando gordura infinitamente. O protocolo 3x1 é dividido em 3 fases. A primeira é o desbloqueio metabólico. Nessa fase vamos desinflamar o corpo e aí a gente vai preparar ele para conseguir queimar mais gordura. Ou seja, ele vai melhorar a sensibilidade à insulina para fazer a glicose ir mais para o músculo com facilidade e ele vai ensinar o corpo também flexibilidade metabólica, que é você usar mais gordura como energia e usar a glicose nos momentos certos para você queimar mais gordura de maneira eficiente. E na fase 2, a gente é aquele ataque à gordura, que a gente entra com déficit calórico maior para poder dar o estímulo mesmo para você perder a gordura. E aí a gente aumenta toda a parte do treino, aumenta o cardio também, deixa bem alto o déficit calórico, mas por apenas 3 dias para você não catabolizar. E na terceira fase é a recarga estratégica, que a gente vai repor tudo que você perdeu nessa fase 2, só que manter a gordura que você perdeu, perdida. Terceira coisa, ou seja, o que a gente faz? A gente faz cada semana o corpo desbloqueia o potencial dele, dá o sinal de queima e recarrega. E aí você reinicia toda a queima de gordura com facilidade e faz isso toda semana. Aí você evita compulsão alimentar ou coisas do tipo, estagnação e também cansaço mental ou qualquer fadiga, coisas assim, porque você está sempre jogando o corpo para o equilíbrio. Ou seja, esse protocolo eu não criei somente para emagrecer. Eu criei para você conseguir manter ele por quanto tempo você quisesse para ir melhorando o corpo. É excelente, por exemplo, para quem quer emagrecer sem perder peso. Tem muita gente que tem essa questão de que acha que se perder peso vai ficar pequeno. Então esse protocolo é perfeito para isso. Se está gostando do vídeo, já se inscreve no canal, hein? Porque eu estou tirando tudo isso de graça, então aproveita. E agora vamos para o bloco 5, na prática o protocolo. Vou te ensinar passo a passo como fazer tudo isso. Na primeira fase vai ser por 2 dias, dia 1º e dia 2º. A gente vai desinflamar todo o corpo e preparar ele para a fase de queima. A dieta vai ser carboidrato bem baixo, muita fibra, muita proteína e gorduras boas, algumas, moderado. O treino, de preferência em jejum, junto com cardio, pode ser só cardio de jejum também. E aqui você jogaria os músculos mais fortes que você tem, para fazer um treino mais moderado. Aí aqui vamos focar nesses dias e dormir muito bem e tirar todos os alimentos inflamatórios. Até mesmo glúten e lactose para você dar um reset legal mesmo. Não que influenciem tanto, mas é legal só para dar uma retirada mesmo, para dar um up. Quem não sente nada de inflamação com eles, não precisa tirar. Mas eu acho que sempre sente um pouquinho, nem que seja 1 quilinho, meio quilinho ali de retenção extra de inflamação. E aí vamos para a segunda fase, que é o ataque na gordura. Você vai fazer isso no 3º, no 4º e no 5º dia. E aí vamos queimar gordura com força e não catabolizar nada, só gordura. E aí a gente entra com déficit calórico mais alto, só que o carboidrato abaixa ao máximo, mas mantém ali moderado e a proteína alta. Aí coloca treinos bem intensos e faz o máximo de cardio que você puder. E aí pode jogar à vontade, técnicas avançadas, rest pause, cluster, tudo que você quiser de treino avançado pode jogar nesses dias. E aí você coloca o que puder para melhorar o treino, eletrólitos, mais sal na comida. E aí você faz essa fase visando o máximo de déficit calórico possível, sem comprometer o treino, que é apenas 3 dias já. O seu glicogênio vai ter suficiente para essa fase. E aí vamos para a terceira fase, a fase de recarga, que é no 6º e no 7º dia. O objetivo é regenerar todos os hormônios e subir o glicogênio muscular também. Aí a dieta é o quê? Vai ser carbo alto e sempre
coisas boas como aveia, arroz, batata doce, batata inglesa, macarrão. Aí a proteína normal não precisa estar alta e nem a gordura também, não precisa estar alta. Focar mais no carboidrato para encher a musculatura e regenerar todo o sistema. E aí no treino você vai escolher o seu pior músculo nesse dia para você malhar o melhor possível. E no outro dia você pode optar por treinar pesado também ou descansar. Como é uma recarga, às vezes é muito bom botar um domingo, que aí você descansa e regenera seu corpo. E aí é aqui que você vai ver o resultado da semana toda. Quando você encher o músculo, você vai ficar com a pele bem mais fina e tudo vai ter valido a pena, vamos dizer assim. Então, é evitar só muita gordura e focar mesmo nos carboidratos, para você não ficar misturando e ganhando peso. Aí eu vou deixar aqui uma tabelinha, um resumo, para você ver mais ou menos, de forma mais clara, como que é tudo e qual o objetivo dela de fato. E galera, mesmo tendo tudo isso em mãos, às vezes ainda é muito difícil aplicar as coisas, porque tem muito detalhe, muita coisa, e às vezes seu caso é diferente. Então, se você quiser algo mais apropriado, algo para você, direcionado, a gente tem um acompanhamento, cara, que meu método é muito eficiente, a gente criou várias evoluções absurdas, então tem mais de 250 só que eu postei no Instagram. Então, se você quiser algo diferenciado e quer resultado de verdade, o acompanhamento aí está disponível. Se você quiser algo bem barato, menos de R$10 por mês, eu tenho dieta fácil que você monta sua própria dieta e protocolo de emagrecimento super eficiente. Então, foda demais. Então, esse protocolo eu montei justamente para as pessoas que têm uma dificuldade, que eles vão conseguir seguir isso e não vão ficar estagnados, vão conseguir evoluir e melhorar de corpo e de vida, tanto no foco da vida, quanto nos treinos e no shape. Então, vou deixar 2 playlists aqui, mostrando como montar a própria dieta, treino e tudo mais, e outras com dicas essenciais para você botar o shape. Se você ver todo esse canal aqui, você vai estar feito. Você vai saber tudo que você precisa fazer para botar o shape. Então, se gostou do vídeo, já se inscreve no canal, hein? Até a próxima.